Hoje o tema do Ação e Cidadania é o Estatuto do Idoso. Na reportagem a seguir você vai ver que mesmo com a criação deste conjunto de leis, ainda há muito a ser feito quando o assunto é o direito da pessoa idosa. Este ano, o Estatuto do Idoso completa 10 anos de vigência, considerado um marco importante na garantia de direitos das pessoas com mais de 60 anos. Ainda hoje, existe um consenso de que, apesar do aumento expressivo de espaços para a participação do idoso na sociedade nos últimos anos, vários direitos continuam somente no papel. Para Eli Carvalho, aluno e estagiário da Universidade da Maturidade, o próprio idoso não conhece realmente o conteúdo do Estatuto. Fizeram estatutos jogar na mão do idoso, mas tem idoso que não sabe ler. Tem idoso que nem abriu o Estatuto. Tem idoso que faz questão de ser doentinho, ser fraquinho, ser velhinho, né? E através disso ele está sofrendo. Mas o cuidado com o idoso não é responsabilidade apenas dos agentes públicos. O Estatuto prevê que a família deve encarar essa companhia não como um peso, mas como uma forma de adquirir experiência de vida, vivências que podem ser repassadas pelas pessoas mais velhas. A doutora em envelhecimento humano, Neila Osório, conta que o idoso hoje em dia, além de contribuir com o conhecimento de vida, também tem papel importante no orçamento familiar. As pessoas mais velhas estão dominando em questão econômica ainda. Eles têm o maior poder econômico, mas eles não detêm o poder do que como utilizar esse dinheiro. Eles possuem a maioria de netos dentro das suas casas, mantendo ainda, e hoje em dia não existe mais a síndrome do ninho vazio, onde os seus filhos se casam e vão. Eles vão, mas eles voltam. É o sistema ao contrário, né? Ele vem e ainda vem com seus filhos, com um companheiro, para que possa o velho mantê-lo. O Estatuto do Idoso já é uma realidade com uma década de existência, mas na prática, sua aplicação ainda está longe de atender às reivindicações dos idosos. O Estatuto reconheceu o direito dos idosos, com sanções e punições previstas para a família, instituições e o próprio Estado, caso esses direitos sejam violados. Porém, ainda faltam ações eficazes na questão da saúde e da atenção aos mais velhos, que no Tocantins representam quase 10% da população. E a gente continua falando sobre esse assunto com o promotor de justiça, José Cazu. Boa tarde, promotor. Obrigada pela presença. Boa tarde. Quem agradece é o Ministério Público do Estado do Tocantins, pelo horário. Como a gente viu na reportagem, muita gente volta para casa, né, dos pais, dos avós. Como fica com relação ao trabalho? O idoso, ele pode continuar trabalhando? Existe alguma restrição, alguma coisa com relação à vida profissional desse idoso? Foi colocado várias questões numa única pergunta. A primeira é a questão da volta dos filhos por cuidar dos avós, certo? Eu entendo que nesse caso eles teriam que ser remunerados para cuidar dos filhos, seria uma profissão também. É muito cômodo o filho deixar as crianças aos cuidados dos avós, quando na realidade eles têm que ter mais sossego. E se eles vão ter que cuidar, zelar, eles têm que ser remunerados. Essa é a primeira parte. A questão do idoso, da pessoa idosa, voltar a trabalhar, não há problema nenhum, não há empecilho nenhum. Na questão do serviço público, ele pode até prestar concurso até os 65 anos de idade. Não é um limite legal, o limite é a tal da compulsória. Ele só pode permanecer ativo no serviço público até os 70 anos. Então, até os 65 ele poderia realmente fazer qualquer concurso. E não há limite de idade para o idoso voltar a trabalhar. Algumas carreiras do serviço público exigem um limite de idade, como na força policial. Não há como conceber uma pessoa com 55 anos ingressando na Polícia Militar hoje. Por isso tem uma legislação própria que limita 30 até 35 anos. Mas somente nessa, talvez na questão da Polícia Militar. Demais não. Ele pode se habilitar em qualquer atividade profissional dele. E ter muitas duas aposentadorias, se for o caso. Na realidade, com uma aposentadoria. E depois ele não vai conseguir o tempo suficiente para a segunda aposentadoria, mas pode continuar trabalhando registrado. Então, mesmo depois de aposentado, ele pode continuar exercendo a profissão remunerada normalmente? Normalmente, ele vai receber a aposentadoria mais o salário dele. Ok. Promotor, nós temos também algumas perguntas do pessoal nas ruas. Vamos ver a primeira delas? Meu nome é Antônio, eu gostaria de saber se os idosos têm direito de assento nos coletivos separados. Temos, e nos coletivos sempre são realizados um percentual de 10%
dos bancos. Só que não é somente exclusivamente para os idosos, é para a pessoa com deficiência e também para mulheres gestantes ou com criança, são os mesmos assentos. E que esse tem que estar reservado sempre para essas pessoas. Não havendo essas pessoas, pode ser usado por qualquer outro usuário do coletivo. Mas tendo um idoso, quem está sentado, sendo jovem, tem que ceder o lugar. Só que existe um medicamento sonífero, como se fala assim, é o tal do banco reservado. O jovem senta, a primeira coisa é baixar a cabeça e dormir, fingir que está dormindo, para não ceder o lugar. Isso acontece não só em Palmas, como em todo o Brasil. Em São Paulo havia um respeito maior nos metrôs, mas mesmo hoje já não estava tendo esse respeito. Todos os vagões têm vários bancos reservados, o jovem senta, a seguir já está dormindo. E o idoso, ele também tem direito a não pagar por um determinado número de assentos nos... Não, na questão de não pagar, dentro do centro de transporte urbano, não existe limitação de idosos. Ele pode sempre ingressar e trafegar gratuitamente. Não só os idosos residentes naquele município. Qualquer idoso, seja nacional ou estrangeiro, desde que ele comprove a idade, ele pode circular gratuitamente no transporte urbano. E a questão dos assentos seria no transporte interestadual. Existem duas vagas com 100% de gratuidade no voo da passagem, excluindo talvez a questão dos pedágios. E estando ocupados os dois bancos, a empresa tem que fornecer para quantos idosos compareceram na mesma linha, no mesmo horário, um desconto de 50% nas passagens. Então basta comprovar a idade para ter direito a esse benefício? Além da idade, ele tem que comprovar um rendimento até 3 salários mínimos, na questão do interestadual. Por isso que ele vai solicitar uma carteira de idoso do interestadual ao Ministério do Transporte. Diferente na questão do intermunicipal, que nós temos aqui no Tocantins, que existe reserva de vaga, de gratuidade. Só que existe também, ele tem que buscar sempre esse cartão de idoso junto à Secretaria de Ação Social do município, que por sua vez vai encaminhar antigos assentos aqui para a emissão dessa carteira, para ele poder trafegar gratuitamente, observando que existe uma limitação de viagem por mês, que essa seria em torno de 6 viagens, para evitar que pessoas utilizem o idoso como um trabalhador e não pagar passagem. Tem um município para levar uma mercadoria municipal como trabalhador. Sendo caso de, muitas vezes, de um tratamento de saúde, a própria secretaria eleva o limite de viagem mensal. Lembrando também que no intermunicipal, a idade mínima é o previsto no Estatuto do Idoso, a partir de 60 anos. E desde que ele tenha uma renda familiar de até 2, 3 salários, ele pode solicitar essa gratuidade, esse cartão. E quando a empresa se recusa a dar esse benefício para o idoso? Deve registrar uma ocorrência com testemunho e, no caso do intermunicipal, avisar a agência de transporte. No caso do interestadual, a própria agência da ANTT, que tem em todas as rodoviárias, tem um posto para fazer o registro e eles fazem a fiscalização, que fatalmente serão advertidos e autuados. Existem multas previstas para o descumprimento. Ok, nós temos mais uma pergunta nas ruas, vamos ver? Meu nome é Juscelino e eu gostaria de saber o que acontece com um parente ou outra pessoa que apropria do dinheiro do idoso, por exemplo, saca a aposentadoria e não entrega para o idoso. Se ele saca e não entrega, e o idoso aquece, concorda, não há como punir. Mas desde que ele faça voluntariamente, assim, não vou entregar, e é dele, aí, isso é a apropriação, pelo Estatuto do Idoso ele vai responder pelo crime de apropriação indébita, que o Estatuto afastou 2 artigos do Código Penal que falavam que crime praticado de ascendente a ascendente contra o ascendente tem o crime, mas não aplica a pena. No caso, vai aplicar, no caso do parente, né? Pegou o dinheiro do idoso, usou em proveito próprio, em detrimento do idoso, ele vai responder perante o Estatuto do Idoso, vai responder criminalmente e tem pena. Ele pode ser condenado. O grande problema no estado de Tocantins, que é a região norte ou nordeste,
O idoso sempre fala assim, sangue do meu sangue, eu não posso denunciar. Aí evita a questão da denúncia. Nós temos muitos problemas com isso dentro da família. O idoso muitas vezes fica sem o medicamento, falta do dinheiro que foi desviado, mas ele não denuncia o filho, o neto. Ou filho ou neto. Esse é um grande problema que nós passamos. E não temos como obrigar o idoso a denunciar, porque se nós obrigarmos o idoso, fatalmente, não, eu dei. Isso já aconteceu na promotoria. Nesse assunto ainda, com relação à denúncia, tem uma pergunta vinda pelas redes sociais da Flávia Aquino. Ela pergunta se existe algum crime específico e alguma conduta que atinja, no caso, a integridade física ou moral do idoso. Acho que é mais ou menos isso que o senhor estava falando, né? Específico no Estatuto do Idoso só tem uma questão da discriminação do idoso. Os demais crimes que tem no Estatuto do Idoso são previstos também no próprio Código Penal. Aí a discriminar o idoso. A lei fala, discriminar, provocar zombaria em razão da idade, é que isso só está previsto dentro do Estatuto do Idoso e é punido lá no Estatuto do Idoso. Apesar que no Estatuto do Idoso fala que se aplica a regra do Juizado Especial Criminal. Isso significa o quê? Pode ser paga cesta básica pela ofensa. Certo. Promotor, e para fazer essas denúncias? Como são feitas as denúncias contra abusos contra idosos? O Estatuto prevê várias instituições que podem receber. O Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública, os Conselhos Municipais de Direito do Idoso, o Conselho Estadual de Direito do Idoso também, as próprias delegacias, existem delegacias especializadas na questão da proteção do idoso. Eles podem receber as denúncias que são encaminhadas. E também existe pode até usar o Disque 100, que não é próprio, que é da Brasília, para denúncia anônima. O Disque 100, ele vai encaminhar aquela denúncia ao Ministério Público daquele estado onde está vendo a reclamação. E vem a denúncia para ser apurada. Ok, promotor, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no Jornal do Meio-Dia. Nós que agradecemos, pessoal do Ministério Público. Só lembrando que o quadro Ação e Cidadania acontece todas as quartas-feiras aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira.